Desculpa. Não, eu ia perguntar qual é o interesse da Rússia, porque falam que a Rússia é o grande mentor aí dessa questão da Venezuela, tá com o bloco ali da China, que também pode atacar Taiwan. A Rússia quer se vingar dos Estados Unidos. Exatamente. Da Ucrânia, do dinheiro da Ucrânia. Porque o Biden fortaleceu, junto com a OTAN, a Ucrânia e prolongou a guerra. Ele quer se vingar, agora ele quer se meter no quintal dos Estados Unidos. Deixa eu perguntar pro comandante aqui, que não tem medo não faz média com ninguém, não tem medo de dar a opinião dele, o seguinte: o Zelensky se ferrou, né? Você viu que os Estados Unidos secou. Bom, eu tô falando isso. O Zelensky tomou no nabo, né? O Emílio, eu tô... Faça justiça, Emílio. Eu falei isso pra você no começo desse ano. Exatamente. Aquele que passou a fita pra você. Até que eu falei, lembra que eu falei, grava e me cobra daqui 60 dias. O Zelensky caiu na conversinha, né? Que eu ajudar ele. Eu tô falando isso... Fala do Boris Johnson. Sim, eu tô falando isso tem 1 ano e meio. Eu ia sempre naquele programa que vocês têm aqui no 24º andar e eu vivia falando isso. A gente não se dá com o 24º andar. A gente não pode entrar lá. Ô, Samir, não me põe no secreto. Pode ir, se der problema eu peço desculpas. Não, mas olha só. Só o cabeça. Só o cabeça. Não, mas olha, várias vezes eu falei isso aí. Você quer ver uma coisa que ninguém sabe do Zelensky? Ninguém sabe, não se fala no Brasil. Você sabe quando que o Zelensky aprendeu a falar ucraniano? Em 2009. Sabe que língua que ele falava até então? Ele falava russo. Uma boa parte da Ucrânia falava russo, gente. Então, a gente relativizar essa questão, eu acho que a gente pega, e é normal as paixões do ser humano. Eu acho que isso é normal, faz parte da vida. Se nós não tivéssemos, né, uma grande paixão por tudo que nos interessa, a gente não teria multiplicado como nação, né? Como humanidade. É a paixão do homem por uma mulher que gera uma família. E vice-versa. Então a paixão no ser humano é normal. Só que o analista, ele tem que ter a cabeça no lugar. Aquilo é um problema muito maior. Então, mas isso é o que se chama de guerra midiática. Porque sim. Hoje, a mídia atrapalhou tudo. Além da gente ter a guerra, a gente ter essa guerra, é a guerra midiática, Sem a guerra dúvida. da mídia, onde a gente agora está sofrendo, nós aqui. Quem tem opinião pública... Guerra de narrativa. Quem tem opinião pública hoje está ferrado. Sim. Tá ferrado, tem que tomar... emprego de risco. Tem que tomar cuidado. É um emprego de muito risco. Sim. Tudo que a gente fala hoje em dia fica gravado. E Sim. não sei se é ditadura, o que é, para onde vai, o que vai acontecer. Mas quem tem voz, quem está publicamente falando, seja você no seu canal do YouTube, seja no teu WhatsApp, no seu WhatsApp, na tua rede... Tome cuidado, porque a voz pública hoje é um problema muito sério. Mas e a gente não pode ter medo, Emílio, de defender aquilo que a gente acha que é certo. Mas e essa guerra? O que é o certo? A Rússia está certa? Olha só, cara. O que é o certo? Pera aí, gente. A Rússia eu acho uma hora de explicação. Vê bem, gente. Olha só, eu não acho que tem certo nem errado nessa história. Eu acho que o certo é que a gente tentar brigar pela paz. Eu acho que isso é o mais importante. Só que se você partir, Samir, se você partir... Tomar cerveja. De início, por uma mentira, as coisas vão dar errado no futuro. E é o que aconteceu com a Ucrânia. Agora todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Os mais de 500 mil de ucranianos mortos não vão voltar à vida. Isso o Sun Tzu fala no livro dele, que os mortos não vão voltar Sim, quem sofre é o povo, né? E quem sofre é o povo. Então o que tinha que ser feito? Eu acho que desde o começo bastava o seu Zelensky ter assinado um acordo, tá, de não entrar na OTAN e as coisas teriam se resolvido. Agora ele vai ter que assinar o acordo, ou ele ou quem suceder. Mas esse acordo estava para ser assinado em fevereiro. Conta isso. Então, mas por exemplo... Eles tinham um acordo. Tinha um acordo de paz para ser assinado em fevereiro do ano passado. Mas isso que eu queria colocar. Por exemplo, quando você tem um país que nem a Ucrânia, que está do lado da Rússia, que é muito mais forte, você não tem muita soberania. Exato. É a mesma coisa você falar que o Canadá é soberano. Fica na mão, é. O Canadá não é soberano. O México não é soberano. Quem manda é os Estados Unidos ali. Porque o cara está do lado. Ele nunca vai ter soberania. Emílio, olha, territorial. A Áustria, é isso, Áustria, né? É isso, Suíça né? são neutras. A Áustria e a Suíça são neutras. A Suíça sempre foi neutra na e história. não entra na guerra. Agora, o que acontece? Se a Ucrânia entrar para a OTAN poderá colocar mísseis balísticos, mísseis cruzeiro e armas nucleares na Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia. Eu não estou dizendo que a invasão foi completamente equivocada, foi um crime internacional. Mas imagine o México entrando numa aliança com a Rússia e permitindo a instalação de armas nucleares. Então, era previsível o que acontecesse. Eu vim dizendo isso desde o ano passado. O Zelensky, como um líder daquele país, a obrigação dele é proteger o seu povo e não estimular uma guerra.
Mas ele é refém do Putin também, ele foi né? Então ele está falando de soberania. Com uma neutralidade seria difícil o Putin invadir. O Putin invadiu porque não tinha outra alternativa do ponto de vista da lógica da Rússia. Não estou dizendo do ponto de vista do direito Então, mas você acha que a União Europeia vai aceitar? Porque a União Europeia teve problema também com a Turquia. A Turquia queria ocidentalizar. Sim, não entrou e agora está saindo da OTAN, não vai entrar. Agora está voltando para o outro lado. Então, está indo para o outro lado. Isso vai ter uma consequência dramática. É isso que você está falando, né, comandante? Esse é que é o... Todo mundo Fala percebe. do Boris Johnson. Então, o Zelensky estava falando, estava para assinar um acordo com o Putin, aparece o Boris Johnson lá, né? E ele faz uma oferta miraculosa, uma oferta que ele não poderia resistir para o Zelensky, nós vamos te dar armas, nós vamos te dar isso, aquilo. Aí aparece o Zelensky usando aquela gandola surrada dele, né? Ele falando, eu preciso de munição, não de uma carona. Isso é palhaçada, gente. Isso é palhaçada. Qualquer analista militar sério ia dizer a Ucrânia não tem chance. Emílio, deixa eu te contar duas coisas. Lógico. Em 1994, a Ucrânia tinha 3.000 armas nucleares. Sim. Quem é que fez ela entregar essas armas? Os Estados Unidos e o Reino Unido. Entregou para quem? Para a Rússia. Então, foi a primeira chance da Ucrânia. De lá para cá, de 2013, quando teve a Revolução Colorida para cá, a Ucrânia tinha 245 fábricas de armamento. Você sabe quem era o maior cliente desses armamentos da Ucrânia? A Rússia. A Ucrânia fabricava armamento de ponta. Pra você ter uma base, os mísseis da Coreia do Norte, os foguetes RD-250, vêm da Ucrânia. O primeiro porta-aviões chinês foi fabricado na Ucrânia. O que o Ocidente fez? Não, vamos desmontar as indústrias da Ucrânia porque elas estão abastecendo a Rússia. E estavam mesmo. Parte desses mísseis S-300 que a Rússia usava, tinham peças fabricadas na Lorta de Lviv, na Ucrânia. O que acontece? Acabaram com as indústrias da Ucrânia. Foi aquela coisa maravilhosa. Não, indústria não dá dinheiro, vamos fechar essas indústrias e não sei o quê. Fecharam os 250 indústrias. O resultado é isso que você está vendo. É o ucraniano tendo que tirar corpos da Primeira Guerra Mundial do cemitério de Lviv para sepultar os que morreram depois. Então isso é falta de quê? Planejamento estratégico. Ela caiu no canto da sereia. E isso é uma coisa que a gente... Desculpa, você quer falar? Eu vou te passar. Não. Isso é uma coisa que a gente tenta alertar para vocês que são mais jovens no Brasil, gente. O Brasil não pode ficar desarmado. O que aconteceu na Ucrânia é um recado para um país como o Brasil aprender. A gente não pode perder a nossa indústria de guerra. Desculpa. A Ingesa. Não tem mais a Ingesa, né? Não, acabaram.